Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, a gente está vivendo essa dura fase da nossa democracia e, para piorar, a gente tem esse recente caso do pastor Jorge Linhares, que foi intimidado pelo Ministério Público a prestar esclarecimentos pelo vídeo que a sua escola publicou, né? Falando que existe menino e menina e falando que só existe homem e mulher, em resposta àquele comercial do Burger King, que colocaram crianças falando sobre a naturalidade moral ou a neutralidade moral da ética sexual homoafetiva. E eu vejo alguns cristãos rebatendo, respondendo essas críticas, e eu acho que alguns argumentos não são válidos, ou não são válidos filosoficamente, ou não são válidos teologicamente. Então eu queria falar de dois deles. O primeiro argumento que eu vejo que está equivocado e que a gente não deveria usar para essa discussão, eu estou falando que a gente não deveria usar esses argumentos, não que a gente não deveria discutir esses assuntos. A gente vive numa sociedade onde política e religião não se discute, né? Essa é a ideia da maioria das pessoas. Eu acho um erro grande isso. Futebol até tudo bem, envolve questão de gosto, é lazer, não traz muita influência na nossa vida. Agora, religião e política são coisas que a gente deve conversar e deve discutir, inclusive, principalmente com pessoas que discordam da gente, para a gente ouvir todos os lados e buscar a verdade de forma mais pura possível. A verdade absoluta existe, mas para a gente alcançá-la, a gente tem que depurar o nosso argumento. A gente precisa encontrar formas corretas de chegar até a verdade. Então eu, como filósofo que trabalha com o argumento, eu preciso falar desses dois pontos que eu acho que são equivocados. O primeiro dele os cristãos creem que só existem dois gêneros, homem e mulher. Esse é um argumento que geralmente os cristãos usam. Eu acho que isso é um erro, porque o que geralmente as pessoas estão querendo falar é Deus só aprova moralmente os gêneros homem e mulher, que Deus não reconhece outros gêneros. Então isso é o que geralmente as pessoas querem dizer. Só que qual que é o problema desse argumento? É que a gente pode ser interpretado como alguém que não enxerga a realidade. Então, é óbvio que existem pessoas que não se veem como homem e como mulher. Isso é óbvio. Tem pessoas que são do sexo masculino biológico, mas se veem como mulheres. Isso é um fato dado. E tem pessoas que são mulheres biologicamente, XX, e se veem como homens. E vice-versa. E hoje a gente já tem pessoas, existe até o termo transespécie. Aquelas pessoas que se veem como uma outra espécie. Então, eu acho que é pouco produtivo a gente argumentar falando que só existem dois gêneros. Por quê? Porque os cristãos, eles já têm a fama de serem tacanhos, né? Essa palavra é até uma palavra antiga, mas eles são cafonas, né? Outra palavra antiga. Então, os cristãos são tidos como os atrasados, os que não têm estudo. Os ateus trazem uma ideia de serem mais estudados, né? Serem mais críticos, racionais. Então, esse é o falso, a falsa imagem que os cristãos e os ateus têm. A questão a gente não pode usar esse argumento. Por quê? Porque é óbvio que a realidade mostra que existem outras pessoas que se percebem de outra forma. Mas a discussão não é essa. A gente tem que mostrar para essas pessoas que isso pensando do ponto de vista filosófico, que isso é uma disfunção da ordem natural das coisas, né? Então, isso não é o natural. Então, essa não é a regra, essas são as exceções. A regra é, o sexo biológico a gente deveria se perceber com o sexo biológico, essa é a questão. Então, quando a gente usa esse argumento, a gente vai
passar para as pessoas que a gente está negando a realidade. Não é isso. E o ponto da discussão é agora trazendo para o ponto de vista teológico. Não é que não existam pessoas que não se veem com não se veem em outro gênero. A questão é se isso é moralmente aceitável por Deus. Então, pensando do ponto de vista teológico, essa tem que ser a discussão. O ponto tem que ser esse. Não é negar que existem outros gêneros ou outras percepções de gênero. É negar que isso é moralmente neutro, como os militantes afirmam, né? Principalmente aqueles que são cristãos, né? Porque a gente vê muitos militantes cristãos da ideologia de gênero. Então, dentro do ponto de vista teológico, que usa a Bíblia, né, e a revelação de Deus através de Cristo como fonte de verdade, essa é a questão. Não é que não existem. Existem. A questão é que isso é moralmente condenado por Deus. Mas e aí, como lidar com isso? Aí é uma questão pastoral que eu posso falar também, mas em outro momento. Mas de forma geral, a questão é tratar essa disfunção de gênero como qualquer outro pecado. Isso é um pecado. Isso entrou no mundo por causa do pecado, que é o próximo ponto que eu vou falar agora. Então é tratar o homossexual da mesma forma que a gente trata o invejoso, o assassino, aquela pessoa que é gananciosa, que quer ficar rica. Enfim, todos os pecados têm que ser abraçados por nós, todos os pecadores, porque nós também somos pecadores, então a gente precisa se abraçar. Então o homossexual, ele tem que me ajudar no meu pecado e eu posso ajudar no pecado dele, é uma troca, né? O segundo argumento equivocado que eu vejo inclusive, usado no vídeo que o Jorge Linhares publicou nas suas redes da escola. As crianças falam que Deus não erra. Então eles estão querendo falar que não existe um menino e menina, mas Deus não erra. Isso é um argumento falso. Por quê? A questão não é que Deus erra. Isso é uma falta de entendimento da raiz dos problemas da humanidade. Então o fato de alguém nascer com sexo biológico masculino, né, e se ver como uma mulher de outro gênero, isso não quer dizer que Deus errou. Isso quer dizer que o homem errou. Adão pecou e o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado vieram todas as disfunções físicas, terremoto, catástrofes climáticas. O clima caiu, o homem caiu, né? Entrou as doenças no mundo, cardos e abrolhos na natureza. A nossa capacidade cognitiva, ela é o chamado na teologia de efeitos noéticos da queda, né? A nossa capacidade racional hoje não é a mesma de antes da queda. Nós somos limitados. E, da mesma forma, a nossa psicologia, a nossa autopercepção, os nossos sentimentos, tudo isso foi afetado pela queda. Então, o fato de haverem disfunções de gênero, isso não significa que Deus errou, gente. Não, a gente não precisa argumentar nesse sentido. A gente tem que explicar simplesmente que o Deus criou o mundo perfeito e o homem escolheu desobedecer, e com isso houve a primeira queda, houve o pecado original e houve todo o desarranjo da ordem criacional. Então, quando você for conversar com as pessoas que defendem a ideologia de gênero, e não é um problema defender a ideologia de gênero, o que a gente deveria criticar é essa defesa em ambientes públicos, em escola pública, para crianças, né? Nós vivemos numa democracia e nós devemos prezar pelo direito das pessoas crerem que a homossexualidade é moralmente neutra ou é moralmente correta. Nós cristãos que discordamos temos que defender o direito deles de crerem e de expressarem isso. A liberdade de expressão ela tem que ser via dupla. Da mesma forma, os homossexuais deveriam defender a nossa liberdade de crer que eles estão equivocados moralmente e de expressar isso. O que a gente tem visto eles querem calar a gente, eles querem trazer uma crença e colocar ela como crime, né? E isso é um problema grave filosoficamente e teologicamente para aqueles que são cristãos, né? Então, se você é um cidadão brasileiro, você precisa defender a liberdade de crença e de expressão de ambos os lados. Os cristãos deveriam defender a liberdade dos homossexuais, de crerem que a homossexualidade é neutra moralmente e até correta,
e expressarem isso publicamente. É um direito deles. Da mesma forma, os cristãos, os homossexuais, deveriam defender o direito dos cristãos de crerem que eles estão equivocados moralmente e expressarem isso, né? Então o problema é querer criminalizar a crença e a opinião, tá bom? Pense nisso, tá? É um momento muito importante da nossa vida em sociedade. Essa atitude do Ministério Público pode gerar atitudes mais agressivas e se a gente não se posicionar, nós cristãos e nós homossexuais e qualquer pessoa que defende a liberdade de crença e a liberdade de expressar sua crença, né? Eu não estou falando de defender a intolerância, defender o abuso de linguagem, de humilhação, de intolerância física, inclusive, né? De agressão, de morte, né? Isso é intolerável, isso a gente não tem que tolerar, isso a gente tem que criticar e inclusive criminalizar, isso é óbvio. A questão é, criminalizar a crença não faz sentido do ponto de vista filosófico e teológico, tá bom? Deus abençoe você. Se você achou isso interessante, compartilha com aquelas pessoas que você acham que pode acrescentar isso, tá bom? Deus abençoe, um abraço.